agora o passado está fadado a cometer os mesmos erros. Deus tentando o homem ou Deus crivando o homem? Foi dito no vídeo anterior que as manifestações metafísicas dos deuses, ufologia original, sempre estiveram aqui, muito antes do início da criação humana. O homem primitivo sempre observava as aparições, manifestações dos deuses das estrelas. O Deus plural, Elohim, sempre deixou claro que acima de Malhut existia o Keter. E assim do primeiro homem e da primeira mulher, criado pelos deuses na nave-mãe e deixados aqui, vieram toda a humanidade. Esses povos eram inicialmente nômades, caçadores-coletores, idade da pedra, muito primitivos. Mas chegando na região entre os rios Tigre e Eufrates, na grande Mesopotâmia, perceberam que, diferentemente das outras regiões que passaram, que eram formadas por pântanos e planícies inférteis, esta era formada por colinas e vales com terra muito fértil, chuvas sazonais e rios perenes, tornando-se assim o primeiro assentamento do homem primitivo, pois agora não precisava mais viver em constante movimentação, colhendo frutos, raízes, pescando e caçando. Iniciou-se os trabalhos com a agricultura, agropecuária, domesticação de animais, o início dos sumérios. E foi aí, na Mesopotâmia, que Enki e Enlil, os Anunnaki, os mesmos filhos de Deus de Gênesis 6, os mesmos sentinelas, guardiões, engenheiros do livro de Enoque, com seus 2 comandantes, desceram com sua nave e seus tripulantes, comandada por Azazel e Samiasa. Propósito: trazer tecnologias para o laboratório, o confinamento, experimento, para crivar os homens com ter, ser e poder. Ou seja, passaram da primeira fase como nômades, caçadores, coletores e conseguiram sobreviver em grupo, em unidade, às bestas feras da terra, evoluindo suas consciências. E agora que estavam situados em um lugar com conhecimento de sementes e domesticação de animais, chegou a hora da segunda fase, tecnologias. A vida é feita de escolhas, para o seu bem ou para o seu mal. Você é quem apita o jogo. Cuidado com o que você deseja, porque desejo é oração. Você está desejando, sua mente está orando. Se você ficar desejando muito uma coisa, vai materializar para o seu bem ou para a sua morte. Odeia muito uma pessoa a ponto de desejar sua morte? Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Desejai e materializará. Continue com o desejo e efatar se realizará. Acontecerá, porque aquele que deseja recebe, para acelerar sua destruição na terra, e de graça ganha doenças do psique, demônios da consciência, atuando na Demaide. Os homens, no início do registro da história humana, começaram a desejar que os deuses viessem morar com eles, porque as manifestações metafísicas dos deuses, discos voadores, sempre eram vistos. E no ápice dos seus desejos, toda a humanidade orou, desejou a errade coletiva. E nesse dia, em unidade, as suas energias, desejos, suas vibrações foram observadas pelos deuses guardiões. E eles disseram: alegrai-vos, vamos materializar. Estão dando legalidade. Desçamos ali no laboratório crivo e crivemos eles com o ter, ser e poder, e veremos como eles se saem.
Entre os capítulos 4 e 5 de Gênesis, o mundo foi tecnologicamente avançado, um período de milhares de anos, e foi aqui o berço da Suméria. Não existe anjos caídos, como muitas religiões acreditam, e até os desigrejados que se acham despertos. Deus emana para o homem o que o homem emana para Deus. Os filhos de Deus de Gênesis 6 são os astronautas antigos, são os responsáveis de toda a história da Terra. Apesar de toda polêmica e construção com os acadêmicos, não deixa de ser interessante estudar todo o material que se encontra disponível e manter a mente aberta. Você foi doutrinado, hipnotizado. Os senhores desse mundo ocultaram toda a verdadeira história da Terra. Os textos sumérios e a Bíblia falam sobre Elohim. E o que a Bíblia chamam de Nefilim, os sumérios chamavam de Anunnakis. Ou seja, os filhos de Deus de Gênesis 6 eram chamados também de Nefilins, os mesmos que os sumérios chamavam de Anunnakis. Ur dos Caldeus era uma das cidades-estado que existia na Suméria, de onde saiu Abrão, que era politeísta, adorava os deuses Anunnakis. Depois que saiu, passou a ser monoteísta, adorando um único Deus, Jeová. Anunnaki significa aqueles que desceram do céu para a terra. O livro de Enoque chama as manifestações ufológicas de Elohim, plural, chama-os de guardiões, sentinelas, vigilantes. São as mesmas manifestações ufológicas de hoje. Discos voadores, OVNIs. A diferença é porque no passado houve uma invasão extraterrestre que, após cumprirem o propósito, ascenderam às regiões dimensionais. E hoje não, eles só observam. Você pode não acreditar, até porque você não estuda o fenômeno, mas aqueles que pilotam as naves ou os enviam, eles sabem o que são. Pense comigo. Imagine nos tempos antigos um homem fazendo uma grande viagem e após vários dias chega ao seu destino e, reunindo seus familiares, contam com toda a empolgação um assombro que presenciou em sua viagem e diz: escutem bem, devo contar algo a vocês que não acreditarão, mas aconteceu. Durante minha viagem, ao cair da noite, me preparei para dormir no campo e fiz minha cama, me deitei para dormir ali. E enquanto eu dormia no meio da noite, eu fui acordado de repente, não por ruídos, mas por luzes muito brilhantes. E olhei para cima e vi uma coisa pairando. A porta estava aberta e eu podia ver luz lá dentro. Havia alguns seres, alguns homens parados na porta. Eu podia ver a silhueta deles. Havia uma espécie de escada descendo da nave, pairando, chegando até o solo. E havia seres, homens, subindo e descendo essa escada. E eu fiquei tão assustado e chocado que desmaiei. E quando eu me recompus, não havia nada. Meus caros inscritos, esse homem imaginou? Ele sonhou? O que pensaríamos? Ele imaginou? Ele sonhou? Eu acho que ele realmente viu. E eu realmente acredito que ele viu um OVNI, o que chamamos de disco voador. E quem acredita na Bíblia precisa ter uma mente aberta sobre aparições de extraterrestres. Porque esse homem era Jacó, mas ele não chamou de OVNI, ele sabia o que era, porque ele colocou uma pilha de pedras comemorativas lá, que faz lembrar um fato notável, e ele chamou de Casa de Deus.
Ele disse, e está na Bíblia, eu não sabia que este lugar é um portal dos deuses, um local onde eles podem subir e descer. Então, ele sabia o que tinha visto. Eu, particularmente, não gosto da sigla OVNI, objeto voador não identificado, porque para mim, há milênios é identificado. Suméria, pronúncia correta, Sumer, que significa terra dos guardiões, no sul da Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. A primeira civilização conhecida, muito avançada, que floresceu naquela área, antes do dilúvio, devido à descida dos filhos de Deus, Gênesis 6. Se você pudesse viajar no tempo hoje, voltando ao passado quase 6.000 anos, você encontraria uma Suméria idêntica aos dias de hoje, e com certeza mais avançada, e se perguntaria, quem foi as pessoas que a erigiu? Ou seja, os filhos de Deus construíram a primeira civilização tecnologicamente avançada, com conceito de leis, conceito de tribunais, de justiça, de júris, conceito de um rei, de um parlamento. Em comparação com os dias de hoje, surgiu primeiro na Suméria, há 6.000 anos atrás. Eles ensinaram aos sumérios criar o primeiro calendário, matemática, conceito de um calendário de um ano dividido em 12 meses, a marcação do ano lunar e solar. Não só remete à Suméria, mas um calendário ainda em uso nos dias de hoje. O calendário hebraico é exatamente o calendário sumério, e a contagem de anos no calendário hebraico remota ao ano 1 do calendário sumério. Então, isso ainda está em uso hoje, porque foi ensinado pelos filhos de Deus, os deuses astronautas de Gênesis 6. E assim, todos esses aspectos de civilização avançada começou na Suméria, inesperadamente, de repente, do nada, com a chegada deles. E entre as milhares ou dezenas de milhares de tabuletas de argilas descobertas lá no Iraque, tinha umas pequenas que era segurado na palma da mão pelo escriba. Era argila mole, não totalmente molhada, mas macia o suficiente para fazer símbolos com estilete, em uma escrita que passou a ser chamada de cuneiforme. E o escriba tinha um estilete que fazia estes símbolos. E quando esta tabuleta de argila secava, ou se fosse um documento muito importante, era seca ao fogo, tornava-se um registro permanente do documento, ou conto, ou texto, o que quer que estivesse escrito na tabuleta. Uma vez observei que as pessoas disseram que isso era uma forma muito primitiva de gravação ou escrita, ou de manter coisas escritas. E eu digo, bem, hoje estou sendo gravado, sendo filmado. Você acha que essas fitas, HDs, pendrives, DVDs, SSDs, ainda estariam legíveis ou disponíveis daqui a 6.000 anos? Mas as tabuletas sumérias estão aí. Sendo assim, quem era o primitivo é questionável. Vai acontecer de novo, assim como foi e será o Ouroboros. Há muitas representações e muitas delas. E a pergunta é, como elas foram obtidas? Os sumérios foram os primeiros a inventar a imprensa rotativa. Eles pegavam uma pedra muito dura, sempre semi-preciosa, e então entalhavam nela o que eles queriam retratar ao contrário, como negativo. E então eles arrolavam na argila úmida. Então a imagem positiva ficava impressa. E foi assim que milhares de tabuletas ficaram preservadas até os dias de hoje. Então,
As coisas que nós temos nos nossos dias, eles tinham nos seus dias. Como disse o sábio Salomão, nada é novo debaixo do sol. A Bíblia narra em Gênesis 6 que os filhos de Deus desceram à terra. O livro de Enoque narra que foram os anjos sentinelas que desceram à terra. O livro de Enki narra que foi os Anunnakis que desceram à terra e que se tornaram os deuses da Suméria. Enki e Enlil, os principais deuses sumérios, são os mesmos Azazel e Samiasa do livro de Enoque e também os líderes dos filhos de Deus da Bíblia. Gênesis 6. Vê, a história é a mesma. Todos vieram de fora do nosso sistema solar. Esses engenheiros, construtores, geneticistas. Vocês não vê que Deus é pura ciência e tecnologia? Foi ele, o Elohim plural, que desceu para trazer tecnologias, ensinar os homens. Tudo tem propósito. Tecnologias para o bem e para o mal. Tudo veio de fora, não existia aqui. O homem não inventou nada, nada é novo. Já existiu no passado, ou ele criou de milhares de livros que estão nas sociedades secretas, ou materializou das memórias coletivas dos povos. Exemplo disso é Tesla. Ele não inventou nada. Tudo extraído de livros das sociedades secretas. A tecnologia perdida do mundo pré-diluviano, trazida pelos filhos de Deus. A história é a mesma, contadas de maneiras diferentes. Entenda que tudo vem de Deus. Isso aqui é o seu laboratório, seu experimento, um crivo, uma prova. Só existirá de fato para sempre quem passar na prova. Fiel no pouco, no mundo te colocarei. Matemática positiva. Todos os invasores extraterrestres se destacavam em altura. Sempre eram maiores que os humanos. E se você prestar atenção, tudo ficou registrado pelos sumérios nas tabuletas de argila. Você verá naves, aviões, helicópteros, bombas atômicas, mísseis. O livro antigo Mahabharata indiano descreve essas tecnologias. Deixaram tudo registrado em tabuletas de argila, que assadas em fogo se converte em pedra, e pedras duram para sempre, como as pirâmides. Os sumérios existiram milhares de anos antes do dilúvio e previram o cataclismo e se prepararam para a grande catástrofe, deixando tudo registrado em tabuletas de argila para reconstruir tudo depois. Gilgamesh era chamado de o quinto rei sumério após o dilúvio e era um gigante Nefilim. A ideia do dilúvio servia como marcador temporal. Os registros sumérios dividem seus reis entre aqueles que governaram antes e depois do grande dilúvio. Os monarcas antediluvianos, de acordo com os registros, reinavam por mais de 2000 anos cada um. Reis gigantes, Nefilins. As listas de reis só passam a registrar tempos de governo mais plausíveis para depois da catástrofe. O dilúvio, para eles, dividia a história da humanidade em duas. Uma época fora do comum e o tempo em que a humanidade assumiu as características atuais. Depois do dilúvio, Noé, com seus filhos, deu início às 72 nações, e Deus se manifestou para estas nações pluralmente. E até a quarta geração dos egípcios, todos os reis que subiam ao trono eram subproduto dos deuses, ou seja, eram filhos dos filhos de Deus, gigantes Nefilins. Os sumérios eram tão avançados em seu tempo que nem o dilúvio os deteve. Foi preciso uma ameaça muito maior
Depois do dilúvio, o próprio homem, outra cultura, Uruk, uma das cidades-estado da Suméria, ainda estava em avanço para voltar aos tempos de glória que tinha antes do dilúvio. Mas os elamitas infiltrados aos poucos foram enfraquecendo-a até seu declínio, ou seja, não existe força mais destruidora do que o homem. Civilizações surgem e se vão, tem sido assim desde o início das eras. Não esqueçam de se inscrever por aqui, isso me ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Curta o vídeo, compartilhe e comente. Com isso, o meu conteúdo chega para mais buscadores da verdade com coerência. Forte abraço!